Questão número 1. Os versos abaixo demonstram como a sociedade feudal era estruturada a partir de relações de dependência pessoal. Leia-os com atenção. Se o meu senhor for morto, eu quero que me matem. Se ele for enforcado, enforque-me com ele. Se ele for posto na fogueira, quero ser queimado. E se ele se afogar, lançai-me água com ele. Texto citado por Mark Bloch em A Sociedade Feudal. A respeito dessa sociedade, é incorreto afirmar que o rei mantinha um papel predominantemente simbólico, mas, na verdade, exercia o seu poder de fato como senhor feudal de suas próprias terras. Esse item está correto, né? A gente viu que dentro dessa sociedade feudal, o poder ele era fragmentado, então não existia esse poder central da monarquia baseado no rei. Letra B. Os servos que recebiam os seus senhores os lotes de terra para produzirem estavam em contrapartida submetidos a uma série de taxas, como a talha e as banalidades. Outro item correto. A gente viu que os servos eles tinham diversos impostos, né, que eles deveriam pagar em contrapartida de trabalhar nesse local, né, nesse feudo. Letra C. Os suzeranos e os vassalos estavam ligados entre si por uma relação de dependência e de obrigações mútuas a serem cumpridas. Exatamente isso, a relação de suzerania e vassalagem é exatamente essa, no qual o suzerano fornece um benefício, no qual o vassalo vai pagar por ele. E esse pagamento não necessariamente seja o pagamento em dinheiro, né? Era um pagamento com lealdade, com soldados, com trabalho, certo? E a letra D, a sociedade se dividia basicamente em duas ordens, dependentes entre si. Uma reunia os indivíduos descendentes dos romanos e a outra dos germânicos. Esse item ele vai estar equivocado, né? A gente vai ver que a sociedade feudal ela era basicamente dividida em três partes. A gente tem os nobres, nós temos o clero e nós temos também os servos, né? Nobres e clero fazia parte dessa nobreza, enquanto os servos eram os excluídos dessa sociedade, né? Eles tinham que trabalhar para isso. Questão número 2. Acerca da história do Império Carolíngio, é correto afirmar que o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do novo Império Romano do Oriente, cuja capital passou a ser Constantinopla. Esse item contém vários erros, né? Primeiro, o Papa Leão coroou Carlos Magno, correto, mas ele não coroou como imperador do Romano do Oriente, certo? Ele vai coroar como imperador do Reino Franco. E a capital não vai ser Constantinopla, certo? A capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla? Era, mas isso vai ser uma outra história, né? O Império Romano do Oriente ele vai permanecer independente até 1453, certo? Letra B. O chamado Renascimento Carolíngio também significou um reflorescimento das letras e das artes. Sim, a gente viu, né, na aula sobre o feudalismo, no início desse feudalismo, a gente viu que durante esse período de Carlos Magno foi um período de florescimento, né, de cultura dentro da Europa. Letra B. Após a morte de Carlos Magno, o governo foi exercido por seu filho Luís o Piedoso, que intensificou ainda mais as expedições de conquista. Exatamente errado esse item, certo? A letra C, ela vai estar equivocada porque Luís o Piedoso ele não vai intensificar as expedições de conquista. Muito pelo contrário, após o falecimento de Luís o Piedoso, o reino, né, esse império criado por Carlos Magno, ele vai ser desfacelado, ele vai ser dividido. Letra D. Carlos o Calvo, Luís o Germânico somaram esforços no sentido de manter a unidade imperial estabelecida pelo seu pai Luís o Piedoso. Letra D também está equivocada. A gente viu com o Tratado de Verdun que Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário, né, os filhos de Luís o Piedoso, eles vão dividir esse império, certo? No Tratado de Verdun. Por isso que esse item está errado. E a letra E, o novo Império Romano do Oriente foi desmantelado após pelos exércitos muçulmanos que se estabeleceram na Península Ibérica. Está equivocado, né? Esse Império Romano do Oriente, ele só vai ser desfacelado lá no século XV, certo? Então, não tá certo esse item. Letra E está errada. Questão número 3. Luís o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, manteve o Império unido. Com a sua morte, começou a crise política, caracterizada de um lado pelas invasões normandas e de outro, letra A,
pela divisão do império em 3 reinos através do Tratado de Verdun. Correto, a gente já começa com a letra A sendo correta, porque após a morte de Luís o Piedoso, né, o império vai ser dividido entre seus 3 herdeiros, né, e essa divisão do império vai ser assinada no Tratado de Verdun. Letra B, com a manutenção da unidade do império, está equivocado, esse império não se manteve unido. Letra C, pela disputa entre seus sucessores que acabaram mantendo a unidade do império através do Tratado de Verdun. Esse item ele é bem complicado, por quê? Porque ele fala do Tratado de Verdun, só que não é a unidade do império, e sim o desmembramento do império. Por isso que a letra C está equivocada. E a letra D, pela divisão do império através do Tratado de Cateau-Cambrai, né? Está errado, a divisão do império é pelo Tratado de Verdun. Questão número 4. No ano de 786, Carlos Magno afirmou: a nossa função é, segundo o auxílio da divina piedade, defender com as armas e em todas as partes da Santa Igreja de Cristo, todos os ataques pagãos e da devastação dos infiéis. O fragmento acima expressa a orientação política do Império Carolíngio, no governo de Carlos Magno. O objetivo dessa política pode ser definida como uma letra A, um esforço para estabelecer uma aliança entre os carolíngios e a Igreja Bizantina para fazer frente ao crescimento do poderio papal. Está equivocado. É justamente a união dos carolíngios com a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Juntamente fortalecendo o poder papal e fortalecendo o poder de Carlos Magno. Letra B. A intenção de anexar a Península Ibérica aos domínios do papado, com a finalidade de impedir o avanço árabe. Tinha a ideia de impedir o avanço árabe? Sim, mas não tinha a ideia de anexar esse território ao território dos estados papais. Tá? Então, por isso que esse item está equivocado. A letra C, desejo de subordinar os domínios bizantinos à dinastia carolíngia, com o intuito de implementar uma teocracia centralizada no imperador. Esse item ele também está equivocado, certo? A ideia de Carlos Magno era fortalecer primeiramente, né, a Europa Central, a Europa Ocidental, e aí sim manter esse poder, certo? Então, por isso que a letra C está equivocada. E a letra D, a tentativa de restaurar o Império Romano com vistas a promover a união da cristandade na Europa Ocidental. Item corretíssimo, a ideia de Carlos Magno era se tornar novamente esse Império Franco, né, como o antigo Império Romano, certo? Na questão número 5, a gente tem alguns itens. A respeito de alguns aspectos políticos da civilização do Ocidente medieval, julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Letra A. Apesar de fascinados pela ideia imperial romana, estranha a seus costumes, os bárbaros somente reuniram condições para concretizá-la no século VIII, por meio do Reino Franco e da figura de Carlos Magno. Correto, né? Então, com a união desses povos bárbaros sobre, né, a cultura ocidental também da Europa, aí assim a gente tem essa união com a formação do Reino Franco. E aí esse item passa a ser correto. Letra B. O fato de os francos terem sido os primeiros germânicos a se converterem ao cristianismo, ponto de partida para os laços estreitos que estabeleceram com a Igreja nos anos 700, favoreceu o projeto unificador carolíngio. Correto também, esse item também está muito certo. Letra C. A máxima do cristianismo, que insistia em dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, manteve-se na Idade Média, pois nem monarcas nem papas confundiam as esferas do temporal e do espiritual. Esse item está totalmente equivocado. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que os monarcas e os papas confundiam as esferas do tempo e do espírito. Na realidade, nesse período, não conseguia se dissociar, de separar entre aquilo que era o poder clerical da igreja e aquilo que era o poder secular, né, o poder político. Ambos estavam intrínsecos entre si. Então é por isso que esse item está errado. E a letra D, uma das causas da emergência política de poderes particulares, né, que são os feudos, e nacionalistas, que são as monarquias, deveu-se aos choques constantes que passaram a ocorrer a partir do século VIII entre os poderes universalistas da Igreja e os do Império. Esse item também ele vai estar equivocado porque essas divergências
elas vão começar a acontecer de fato muito grave, muito forte, a partir da formação das monarquias nacionais, certo? Que isso vai acontecer a partir do século XII, né, com Portugal, século XIV, século XV, ok? Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é a economia do feudo era dinâmica, estando voltada para o comércio dos feudos vizinhos. Esse item está equivocado. A economia do feudo poderia ser dinâmica? Ela tinha uma certa dinamicidade, mas não era de uma economia dinâmica, assim, de ter você ter a possibilidade de conseguir diversos produtos, certo? Por isso que é um item errado. A sociedade feudal era semelhante aos sistemas de castas. Se você entende, né, o sistema de casta como uma pirâmide social, né, era semelhante sim. Só que o sistema de castas, né, um sistema sobretudo indiano, ele tem umas outras características. Né? Já no sistema feudal, era um sistema baseado na questão do juramento da fidelidade, né, da questão da suzerania e vassalagem, certo? Ou seja, eles não eram semelhantes nos aspectos políticos, certo? Nem nos aspectos sociais. Letra C. A relação de produção era escravocrata. Equivocadíssimo. A gente viu que o sistema de produção, as relações de produção eram servis. Apesar do servo, né, ter muito imposto para pagar, teoricamente ele era livre. Letra D. Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. Né? Os ideais de honra e fidelidade, né, a gente viu que a herança da formação dos reinos francos, elas são heranças romanas e germânicas, tá bom? E a letra E, os servos estavam presos a várias obrigações, entre elas o pagamento anual da captação, da talha, banalidades, corvéia, né? A gente tinha o próprio dízimo, né? A gente tinha a mão morta, eram diversos impostos, né? E obrigações que o servo tinha que pagar. Então a resposta certa é a letra E. As corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de aplicar os princípios religiosos às atividades cotidianas? Não, certo? Aplicar os princípios religiosos às atividades econômicas, às atividades cotidianas, não tem nada a ver com as corporações de ofício. Letra B, combater os senhores feudais? Também não, porque as corporações de ofício de fato ficavam nas cidades, né, nos burgos. Letra C. Defender os interesses dos artesãos diante dos patrões. Não, porque nesse conceito a ideia de patrão ela só vai surgir a partir da Revolução Industrial. Né? Então essa ideia de patrão dentro da relação da sociedade medieval feudal, ela não tem essa ideia. Ou era servo e senhor. Letra D. Proporcionar formação profissional aos jovens fidalgos. Existia isso? Existia, mas não era uma obrigação da corporação de ofício. E a letra E, proteger os ofícios contra a concorrência e controlar a produção. Era exatamente isso. A corporação de ofício, mais ou menos, né, você consegue fazer uma correlação com a ideia do sindicato, certo? Mas não são estruturas que têm a mesma origem, tá ok? Elas têm mais ou menos a mesma ideia, né? O sindicato defende os interesses do trabalhador, no caso as corporações de ofício também defendia esses interesses dos artesãos contra a concorrência e controlar também a produção, a qualidade, certo? Por isso que a resposta certa é a letra E. Observe o trecho de uma canção popular medieval. Nunca bebi o vinho de suas parreiras, nem prova migalha do bom alimento. Se ele tiver ganso ou galinha gorda em seu quintal, tudo isso terá de ser do Senhor. Muito feliz será aquele que puder ter seu pão preto e um pouco de sua manteiga. Essa canção pertence a qual grupo social? Ela representa qual grupo social? O clero? Não. Nobreza? Também não. Burguesia? Também não. O servo? Correto, é a letra D, é correta. E o proletariado, ele só vai surgir como termo, né, dentro da sociedade, sobretudo da sociedade europeia, a partir do processo da Revolução Industrial, certo? Então a resposta certa é a letra D. Sobre o feudalismo, assinale a alternativa correta. Letra E. A mão de obra básica era formada por trabalhadores escravos. Nós já vimos em questão anterior que a mão de obra era servil, eram os servos.
Letra D. O poder político estava centralizado nas mãos de um monarca absolutista. Equivocado. Então, muito cuidado na hora de responder esse tipo de questão, porque feudalismo nós vamos ter poder descentralizado e o poder fragmentado nas mãos dos reis, dos nobres, duques, condes, clero, certo? Então, o poder centralizado nas mãos do monarca absolutista, ele só vai surgir a partir da formação das monarquias nacionais. Então, muito cuidado com o enunciado da questão. Letra C. A sociedade era móvel, permitindo a ascensão social. Como nós já vimos, a ideia da sociedade medieval, ela era uma sociedade estática, né? Você não tinha a possibilidade de mudança social. E ela era determinada pelo nascimento. Nasceu nobre, vive nobre, seus filhos serão nobres. Nasceu plebeu, será plebeu, seus filhos serão plebeus. Então não existia essa mobilidade social. Letra B, a economia era dinâmica, monetária e voltada para o mercado. Nós já vimos que a economia medieval, né, ela era basicamente voltada para o próprio feudo, né, ela tendia a uma questão de subsistência. Ela tinha moedas, tinha monetarização, mas ela era uma questão bem pequena. E ela era voltada para o mercado interno, ela era voltada, não era voltada para o mercado, ela era voltada para o consumo interno. E a letra A, as principais obrigações devidas pelos trabalhadores eram a corvéia e a talha. Correto, né? Então a letra A, correta. O problema que mais inquietou o homem medieval foi o da reafirmação da fé. Frase de São Tomás de Aquino. O processo de reafirmação da fé passou pelas cruzadas. Com base no acontecimento descrito acima, julgue os itens de certo ou errado. Letra A. O Papa Urbano II deu início às cruzadas, reunindo assim todos os cristãos europeus. É um item correto. Letra B. A Idade Média erroneamente é chamada de Idade das Trevas, pois durante esse período foram criadas as universidades. Correto, né? A gente viu lá no Renascimento, né, que chamaram a Idade das Trevas de trevas devido a essa questão da dominação do poder da Igreja Católica. Mas ela não é Idade das Trevas, pois sim ocorreram muitas questões de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico também. Então a letra B está certa. Letra C. Um dos motivos dos soldados de Cristo serem chamados de cruzados era devido ao seu uniforme que apresentava uma cruz na frente de sua armadura. Um item simples, correto, né? Fácil. Letra D. Um dos motivos das cruzadas, não o único, foi a proibição para os cristãos de visitarem a Terra Santa. E aí esse item é muito importante porque se coloca o motivo das cruzadas foi a proibição para os cristãos de visitarem a Terra Santa, aí sim o item estaria errado. Mas ele colocou assim, um dos motivos e não o único, certo? Então ele dá a possibilidade de muitos mais motivos. E nós vimos também que existiram diversos motivos para isso, né? A questão da expansão comercial, a questão da expansão territorial, a ideia do Papa de levar os conflitos para fora da Europa, certo? Então, é um item correto, sobretudo pela questão de dizer não o único, certo? Considere os textos abaixo. De modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz, com apoio do que recebe da fé. Papa João Paulo II. Segunda frase. As verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. Frase de São Tomás de Aquino. Refletindo sobre os textos, podemos concluir que a encíclica papal está em contradição com o pensamento de São Tomás de Aquino, refletindo a diferença de épocas. Ambos, né, tanto no texto do Papa João Paulo II como no texto de São Tomás de Aquino, eles falam da ideia da razão e da fé, mas um não contradiz o outro. Letra B. A encíclica papal procura complementar São Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural acima da fé. É o contrário, né? São Tomás de Aquino, ele colocava a razão e a fé juntas, né? E não uma acima da outra. Letra C. A igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo II. Está equivocado. A igreja medieval, a igreja como instituição igreja, ela valorizava a fé, certo? E João Paulo II também está valorizando as duas.
O pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas em nossos dias não tem relação com o pensamento filosófico, né? Apesar de a maior parte dos países do Ocidente serem estados, né, em que a igreja não detém um poder político, mas ainda nós temos, né, dentro dos países ocidentais, uma presença forte da cultura, né? Então, se você tem uma presença forte dentro da cultura, o pensamento filosófico ele também vai ser afetado, certo? Ele não determina, mas ele influencia. E a letra E, tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão. O item correto, letra E, certíssima. Sobre o feudalismo, podemos afirmar que, letra A, na economia feudal não existia o comércio como atividade permanente e organizada. Os produtos eram trocados diretamente sem a utilização do dinheiro. Esse item está equivocado por quê? Por mais que a economia feudal, o comércio como atividade permanente e organizada, fosse restrita, ele acontecia. Era pequeno, era pouco, mas ele acontecia. Os produtos eram trocados diretamente? Na maioria das vezes, sim, mas não era a regra. E não tinha a utilização do dinheiro? Tinha, em pequena escala. Então, por isso que esse item se torna equivocado, certo? Porque existia o comércio, mas era pequeno. Era organizado, mas era pouco. Os produtos eram trocados diretamente? Sim, mas também existia, né, a utilização do dinheiro, em pouca escala, mas ela existia. Letra B. No apogeu do feudalismo, a sociedade era formada pelo clero, nobreza e camponeses, e se caracterizava pela grande mobilidade social. Esse item está equivocado, por quê? Porque não existia essa grande mobilidade social, certo? Não existia mobilidade social. Letra C. As relações de trabalho baseavam-se na servidão. Até aí está correto. O servo entrega ao senhor feudal uma parte do que produzia e ainda trabalhava para eles em uma troca de proteção militar. Corretíssimo. Letra C, correta. Letra D. Os camponeses constituíam a grande maioria da sociedade feudal. Também está correto. E a letra E. No feudalismo, o poder político estava concentrado na pessoa do rei. Está equivocado, certo? Então, no feudalismo, o poder político estava concentrado na mão dos nobres. O poder ele era fragmentado, descentralizado, ok? Para finalizar nossos estudos, né, aqui a gente tem o gabarito, correto? Se tiver alguma divergência de gabarito, pode deixar aqui nos comentários, ok? E aqui nós também temos o link para que vocês possam baixar os slides, né? No blog artigosdehistoria.blogspot.com, ok? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Valeu, obrigado.